Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal, e o vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra de Deus para a vida de vocês no dia de hoje. Hoje é dia 17 de março, então espero em nome de Jesus que seja bom para vocês essa palavra, que sirva, que acalme o coração de vocês, que Deus possa falar com vocês através dessa palavra. Então, vou ler com vocês, tá? Se vocês quiserem pegar a Bíblia para ler junto comigo, né? Ou se vocês quiserem só acompanhar a leitura comigo também, vamos lá. Eu vou ler em Gênesis 45 e versículo 3, começar do 3, tá bom? Então, se você quiser me acompanhar com a sua Bíblia. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos para me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Então essa palavra eu li Gênesis 45 do 3 ao 8. Depois, se você quiser meditar melhor sobre todo esse texto, né? Grande parte de Gênesis aqui fala sobre a história de Jacó, de José, dos seus filhos, né? Então, que tudo é uma promessa. Mas eu quero trazer uma reflexão para vocês em relação a esse texto. Aqui fala sobre quando José se revelou aos seus irmãos, contando-lhes que ele é o irmão que eles tinham vendido, né? Tinham tentado ameaçar de morte e que venderam para o Egito, né? Como escravo. Então, quando você vê no começo da história, isso me chama muita atenção, tem me chamado muita atenção. Quando você vê no começo da história de José, quando ele tinha lá 17 anos, que Deus lhe deu 2 sonhos, e nesses 2 sonhos ele contou para os seus irmãos e para seu pai, com um coração muito puro, né? Contando um sonho, como às vezes você pode ter um sonho, ou sonhando dormindo, ou sonhando acordado, que a gente sonha acordado também, né? E você conta para alguém de sua extrema confiança, porque ele contou para o seu pai, para os seus irmãos. Quem mais a gente poderia confiar na vida se não for os nossos pais, né? E os nossos irmãos. E ele assim o fez, contou o seu sonho. Só que na época que ele sonhou isso, ele também não entendeu esse sonho, mas simplesmente compartilhou o que havia sonhado. E nisso, por ele ter sonhado isso, Deus ter dado esse sonho para ele, e ele compartilhado, os irmãos ficaram muito enfurecidos, né? E com muita inveja de José, porque eles já tinham inveja de José pelo carinho que Jacó tinha com José. E que também José, ele era um menino reto, né? Um rapaz reto, que fazia as coisas corretas, diferentemente dos seus irmãos, né? Que mesmo na Bíblia fala que as práticas dele não eram certas. Mas eles criaram um ciúmes de José, e através desses ciúmes que os irmãos de José tinham dele, que ocasionou de venderem ele como escravo. Então, quando tudo isso aconteceu, José só tinha 17 anos e ele foi vendido por seus irmãos, e a história vai contando, você com certeza já ouviu a história de José, e eu não vou aqui me delongar contando a história de José, porque não é o ponto central do que eu preciso falar para vocês. Mas durante toda a caminhada de José, ele chegou no Egito e ele foi vendido para Potifar. Quando ele chegou na casa de Potifar, tudo que ele colocava a mão prosperava, porque na Bíblia fala que Deus era com ele. Então Deus o abençoava em tudo que José colocava a mão, porque José, ele tinha um caráter, ele tinha um comportamento diferenciado, e isso também fazia com que as coisas que iam para a mão dele davam certo.
Então, José estava lá na casa de Potifar e o tempo foi passando e Potifar foi dando mais confiança ainda para José, mais responsabilidades. Chegou um momento que Potifar nem sabia mais nada sobre a casa dele, né? Nem o campo, nem na casa, porque tudo estava nas mãos de José. E José foi virando um homem, né? Chegou um determinado momento em que a mulher de Potifar olha para José e se interessa por ele e deseja, né, estar com ele. E ele, por ser uma pessoa temente a Deus e ele era obediente a seu pai, aos ensinamentos do seu pai, ele fugiu disso. E ele, sabendo que estava fazendo certo, mas como nós sabemos, ela mentiu, e por causa dessa mentira, falando que era ele que estava querendo deitar-se com ela, ele foi preso novamente. Então, pare para pensar na história de José. Ele teve 2 sonhos que não é culpa dele de sonhar, ele simplesmente sonhou. E ele revelou esse sonho e tudo ali começou, né? Veio a ira dos irmãos, ele foi vendido, chegou no Egito, totalmente numa casa que não era dele, uma terra que não era dele, um povo que não era dele. E lá ele foi vendido para o segundo maior do Egito, que era Potifar, que ele era o braço direito de Faraó. E chegando lá, ele vê que as coisas começam a melhorar, né? Ele começa a trabalhar na casa do seu senhor, ele prosperou, né, tudo que Potifar tinha. E quando ele estava bem, que ele pensou assim, não, agora eu tô bem, acontece isso e ele volta de novo a ser escravo. Então, se fosse nos dias de hoje, na maioria das pessoas de hoje, às vezes eu e você, quando nós chegamos num momento de dificuldade, a gente quer jogar tudo pro alto, a gente quer, muitas das vezes as pessoas renegam Jesus, renegam a sua fé por um pequeno problema, sabe? Então eu quero trazer para vocês a reflexão de José, porque a história de José, ela fala muito conosco, principalmente nos dias de hoje, em tudo que está acontecendo no mundo, todos os problemas. E essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje, que não importa a dificuldade que vocês estão passando, né? Não sei se é com Covid, se é com uma outra enfermidade, se é um problema de falta de emprego, enfim, não sei qual que é o problema, mas sempre tenha em mente que no processo que a gente está passando, dentro de um propósito de Deus, durante o processo não vai ser fácil, as lutas vão vir mesmo, as dificuldades vão vir, mas você tem que se permanecer firme no propósito que você sabe que Deus tem na sua vida, ser fiel a Deus, honrá-lo em todos os momentos. Então, o que aconteceu? José foi de novo sendo escravo, né? E num certo dia ele foi levar a comida, e até para vocês entenderem como é que é a história de José, até na cadeia, até onde ele estava lá como escravo, lá prosperou. E você vai pensar assim, como que num lugar onde tem presos possa prosperar? E prosperava, porque José estava lá e Deus estava com ele, e ele era uma pessoa certa. Só que é a circunstância do processo que ele precisava passar para chegar até o cumprimento da promessa que Deus lhe deu naqueles sonhos, nos 2 primeiros sonhos que ele teve no começo, né, da história, no começo, quando ele tinha 17 anos. Então ele, no momento lá, quando ele estava lá sendo um dos presos, ele foi levar o alimento para o copeiro e para o padeiro, que eram presos de Faraó, e chegando lá, ele interpretou os sonhos. E ele falou pro moço que ele interpretou o sonho: quando você estiver lá de volta, servindo o rei, não esqueça de mim, lembra-te de mim. Só que quando ele foi restituído ao cargo, ele não lembrou de José, porque não era a hora ainda de lembrar de José. Mas o dia em que Faraó teve os sonhos que não foi revelado, interpretado por ninguém, nesse momento, aquele moço que José interpretou o sonho na prisão e que o sonho se tornou realidade, se cumpriu, né, a interpretação de José, ele lembrou. E nesse momento ele falou para Faraó: existe um homem aqui que o Deus dele revela para ele a interpretação de qualquer sonho. E nisso eles chamam José, e depois que José interpreta o sonho desse preso, demora assim ainda 2 anos, ainda por mais 2 anos, José fica preso ali, trabalhando como escravo. E quando chega o momento dele ir lá interpretar os sonhos de Faraó, ele vai interpretar e ele consegue revelar a Faraó todo o propósito que tinha naquele sonho, toda a interpretação. E nisso Faraó coloca ele como governador do Egito. Antes de José não existia governador, ele foi o primeiro governador do Egito. Ele era o primeiro, depois de Faraó, ele era o primeiro
todo mundo teria que se curvar a José. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Não foi do dia para a noite, não foi uma luta. José não passou uma luta de um dia para o outro. José, ele foi mandado para uma terra onde ele não tinha ninguém que ele conhecia, não tinha um parente, um amigo, era uma terra que não era dele. E lá ele brilhou, lá ele honrou o Deus dele, lá ele foi fiel, ele orava, ele fazia a parte dele. Então, todo o processo que José passou até chegar a ser governador foi um processo muito difícil, um processo que muitas das vezes as pessoas de hoje em dia, vou falar do nosso cotidiano, não estão preparadas para passar ou não querem passar, querem chegar no cumprimento da promessa, mas não querem passar pelo processo. E o que nós estamos vivendo hoje, que muitas vezes você vê uma pessoa nova morrendo com Covid e você fala, meu Deus, mas por quê? Porque a data dela findar o que ela tinha que fazer aqui nessa terra foi aquela ali. E se a gente ainda está vivo, é porque a gente ainda tem alguma coisa para fazer para Deus, para fazer para o nosso próximo. E o Deus tem um propósito na nossa vida. E se você está passando por um momento difícil como eu estou passando, tenha em sua mente, você está passando por um processo. E o processo não é fácil. Quando você entra para a escola, você entra na primeira série, para você ter o segundo grau, você precisa estudar quantos anos para você conseguir se formar, quantas matérias você tem que estudar, quantas provas você tem que fazer para você concluir. Aí quando você pensa assim, terminei o segundo grau, se você quiser ser um pouco melhor, você tem que fazer uma faculdade, e aí vai 4, 5 anos, até mais, depende do curso que você escolhe. E durante a faculdade, quantos trabalhos, quantas provas você faz, quanta dor de cabeça, quantas noites de sono você perde para estudar. Não é fácil para você chegar a ter um diploma superior, ou você vai fazer um curso técnico. Tudo que você vai fazer, você precisa de empenho. Às vezes você entra numa empresa e você quer chegar num cargo determinado, às vezes você fica 4, 5, 6 anos, 10 anos lutando, trabalhando, mostrando o teu serviço para você chegar no cargo que você quer. Então as coisas não são do dia para noite, não é igual você ganhar numa Mega Sena. Não é assim que funciona. E para você estar preparado para receber o cumprimento da promessa na tua vida, você tem que ter experiência. Como é que você vai exercer e fazer a função que você vai precisar de fazer no cumprimento da sua promessa se você não passou por dificuldade, se você não tem experiência para poder trabalhar com aquilo ali? Um engenheiro ele trabalha, ele faz um projeto. Se ele não estudou para aquilo ali e ele faz um projeto mal feito, depois lá na frente vai ter problema. Vai ter problema estrutural na casa, no prédio, onde ele estiver trabalhando. Então, o que eu quero trazer para vocês nessa palavra? Que José passou por toda a dificuldade durante todo esse tempo, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E nós precisamos entender qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. E qual era o propósito de Deus com a vida de José? Era exaltar José? Sim, José foi uma pessoa exaltada, né? Foi uma pessoa que Deus honrou aqui na terra. Mas esse não era o propósito de Deus para a vida de José. O propósito fala aqui no versículo que eu li para vocês. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua terra do Egito. E fala aqui também, ó. Não se entristeçai nem vós e nem os vossos olhos para arderdes ter me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de todos. Então Deus colocou ele ali, ó, como segundo de Faraó, simplesmente por um propósito, que a geração deles continuasse. E muitas vezes as pessoas pensam que, às vezes não lê, não estuda a palavra de Deus, a história de José, ele pode interpretar de uma forma diferente. Mas Deus fala aqui que o propósito de Deus de ter feito o que fez com José é para que José, nesse momento, sendo governador do Egito, ele pudesse sustentar todo o seu povo de Canaã, todo o seu povo, todo o seu pai, os seus irmãos e suas famílias, para que eles continuassem na terra, porque são a geração de Abraão, e Deus falou para Abraão que da semente dele teria quantos filhos, né? Milhares, uma geração, uma nação. Então, Deus tinha um propósito na vida de José. E muitas das vezes a gente precisa entender o propósito que Deus tem para a minha vida, e precisamos entender o propósito que Deus tem para a sua vida também. E muitas das vezes o propósito não é o que a gente sonhou para a nossa vida, não é. Mas vai ser muito além do que a gente sonhou e imaginou. É o que Deus tem para mim e é o que Deus tem para você.
Então essa é a palavra que eu tenho para vocês no dia de hoje. Por mais que você esteja passando por uma dificuldade tão grande que você pensa, não vou conseguir, essa luta não vai ter fim, nunca vai mudar essa cena, esse cenário nunca vai ser diferente. E eu digo para você, continue orando, lutando, sendo a pessoa que Deus quer que você seja, trilhando, conversando com Deus, tenha intimidade com Deus, peça para Ele mostrar para você o que Ele quer que você faça, porque eu tenho certeza que o propósito que Deus tem para a sua vida é muito grande, mas você precisa passar pelo processo, e o processo não é fácil mesmo, mas eu tenho certeza que quando se cumprir a promessa na sua vida, você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena tudo que eu passei. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu posso ajudar pessoas, eu posso orar por pessoas. Então, creia nisso, Deus tem um propósito muito maior do que tudo que você está passando. O propósito de Deus é muito maior do que qualquer luta. Que Deus abençoe vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, trazendo uma palavra bíblica para vocês, mas estava no meu coração. E eu quero vir sempre trazer esse tipo de vídeo aqui para o canal. E eu quero que Deus esteja falando com vocês, tá bom? E que vocês possam compartilhar esse vídeo com uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, que está precisando receber uma palavra de Deus. E, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu Facebook, que eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir essa palavra. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e eu fico muito feliz que essa palavra possa chegar a mais corações. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que vocês possam ter força para continuar até chegar no cumprimento da promessa da sua vida. Deus abençoe vocês.